Olá, estamos aqui com a Gislaine. A Gislaine é minha amiga Gislaine, ela é da Sistex, Implantes Dentários. A Sistex é uma empresa brasileira, mas que está representada aqui em Portugal, e a Gislaine é representante da Sistex aqui em Portugal. Então, vou pedir que a Gislaine se apresente um pouquinho, fale um pouco sobre a Sistex, para que a gente possa, então, começar a bater um papo legal aqui falando sobre o mercado dos dentistas em Portugal. Tudo É, bem, Gislaine? tudo bem, boa noite. Bom, a Sistex é uma empresa brasileira de Curitiba, já existe há 18 anos, e há quase 6 anos atrás foi constituída aqui uma distribuição, importação e exportação dos implantes e componentes Sistex, também kits para as cirurgias. É, Trabalhamos com toda a Europa, a distribuição funciona para a Europa toda. Hoje distribuímos na Espanha, Romênia, Inglaterra, Itália e Portugal. E agora vamos para o mercado francês também. Basicamente, vendemos os implantes, fazemos algumas formações. Devido à pandemia, tivemos paralisado, como o mundo todo, né? Mas vamos aí trabalhando, principalmente com dentistas brasileiros. A maioria da nossa clientela são dentistas brasileiros. Muito bem, interessante, Gislaine. Tu sabes que a gente trabalha com muitos dentistas brasileiros e nos procuram para fazer os reconhecimentos, e alguns deles têm um pouco de dúvida sobre como é que o dentista brasileiro é recebido em Portugal e nos restantes países da União Europeia. Tu pode falar um pouco para a gente sobre como é que o dentista brasileiro é visto em Portugal, depois que, obviamente, ele está devidamente credenciado para poder trabalhar, fez seu reconhecimento, registrou na ordem. Como é que é, assim, a tua percepção de alguém que está dentro do ramo, que trabalha com dentistas de todas as origens aqui, mas majoritariamente brasileiros? Qual é a percepção dos países europeus e dos cidadãos desses países quanto ao dentista brasileiro? No geral, o dentista brasileiro é muito querido pelo português. E não só, pelo europeu em si. A facilidade de Portugal é a língua, né? Por isso, muitos vêm para Portugal fazer equivalência e vão para outros países. Né? Eu tenho conhecimentos, tenho pessoas amigas que estão da área, até na Irlanda, que é um país que eu também vendo. Itália, são pessoas que eu conheci em Portugal e hoje estão fora. Mas em Portugal, o dentista brasileiro tem um bom nome. A população, no geral, sabe que o dentista brasileiro, principalmente, é um dos melhores dentistas a nível mundial. Então, eles são muito bem aceitos no mercado. E você percebe que tem essa preocupação que o pessoal tem de algum tipo de preconceito em função de ser de origem do Brasil, então você não percebe isso. Na média, claro que a gente sempre vai ter uma situação ou outra eventual que tem. Idiotas tem em qualquer lugar do mundo. Sim, A gente sim. está falando na média, né? Não, olha, alguma coisa pode fugir à regra, mas, no geral, eles são bem recebidos. Uhum. Hoje existem provas, quer dizer, está um pouco mais difícil a entrada nas universidades. Você é prova disso, é o teu dia a dia, né? Uhum. Estão dificultando derivado ao grande número de dentistas brasileiros querendo vir para a Europa. Portugal seria, na minha opinião, a porta de entrada para, para a Europa, né? Devido à facilidade da língua. Muitos ficam cá a residir e outros não. Mas o início profissional aqui, após a formação, após o registro na ordem, é um processo
eu vou dizer assim, um pouco mais lento que talvez seja no Brasil, né? Porque é iniciar uma carreira do zero, novamente. E como é que o que que tu percebes assim? Agora vou falar de uma coisa que é bastante nevrálgica para a maioria dos dentistas. A gente sabe que um dentista tem uma remuneração interessante no Brasil Sim. e que muitos deles têm um certo temor entre o que é que eles vão conseguir no mercado português, se eles terão a mesma qualidade de vida, os mesmos rendimentos, como é que vai ser isso? Então, eu gostaria que tu me desse um pouquinho assim da tua experiência sobre as remunerações dos dois países e a qualidade de vida que um dentista que vem do Brasil consegue, se ele consegue ter bons resultados econômicos aqui também no país. Como é que é a tua percepção sobre isso? Eu vejo que eles trabalham mais, entende? Para poder manter o padrão de vida. Agora, quem vem procura o quê? Segurança e qualidade de vida, que é o que não só os dentistas, muita gente está vindo por esse motivo, né? Segurança e qualidade de vida. Porque hoje, um dentista, pelo mínimo que ele trabalha, ele vai conseguir manter o padrão, talvez não o padrão que ele tivesse no Brasil, mas um bom padrão a nível de Portugal. Porque sabemos que no Brasil, o dentista, por mais que ele ganhe, a despesa também é muito alta. Eu tenho exemplo, a minha filha, ganha-se muito, gasta-se muito. E aqui não é assim, se você controlar, ter uma vida controlada, você consegue com muito menos dinheiro do que você teria que ter no Brasil. Alimentação, a coisa mais cara que existe em Portugal hoje seria alojamento. Mas, quase por regra, os profissionais chegam aqui, vêm, tem que trazer dinheiro, porque a equivalência é cara, né? Hoje a equivalência não vai sair por menos de 10 mil euros. Somente, penso eu, né? É a volta disso. Não, aí depende muito, né, Gi? Depende se ele precisa fazer complementação acadêmica ou se ele pode fazer reconhecimento por provas. Se ele fizer reconhecimento por provas, isso, o processo é mais demorado, quer dizer, mais demorado, depende, né? A complementação nunca é menos de um ano. Mas se ele tiver que pagar a faculdade, é como tu disseste, aí a gente está falando entre 12 e 15 mil euros, mais ou menos é o processo. Uhum. Agora, se ele for fazer, se ele tiver características e condições de fazer por prova, ele vai gastar 2 mil euros no processo. Ok. É completamente diferente. Não sabia. Mas eu acho que, basicamente, vive-se melhor, com muito menos, e tem-se a segurança. Eu vejo muitos casais chegando com crianças, entende? Já tem aquela mentalidade, meus filhos vão para uma escola europeia, a educação vai ser outra. Então, eu acho que é por aí. Além deles conseguirem trabalhar, e é claro, o início sempre é difícil, para qualquer pessoa, né? Entretanto, após essa primeira fase, a vida também começa a ficar facilitada, né? Em todos os sentidos. A adaptação, principalmente da família, no trabalho, formar uma carteira de clientes, de pacientes, porque, no geral, os portugueses são muito, muito fiéis aos seus doutores, entende? A característica deles? É uma característica. Existem pessoas que vão no mesmo dentista há mais de 30 anos. Me diz uma outra coisa, dentro da tua, como tu transita entre muitos dentistas e, como tu disseste, tu tem uma grande clientela brasileira, você percebe dentistas que estão atuando nos dois países ou em mais de um país da União Europeia em simultâneo? Sim, sim. Tem alguns clientes que operam
cá um mês, 15 dias no Brasil, ou vice-versa. Clientes que operam na Espanha e operam em Portugal. Clientes que operam na Itália e operam em Portugal. Entende? Na Irlanda também tem casos. Existem muitos casos. Uhum. Interessante. E quando se trata de um profissional que tem esse livre trânsito, é porque uma coisa que é interessante dizer é que quando um dentista faz o reconhecimento em Portugal, ele não está apto a atuar só em Portugal. Na verdade, ele ganha a Europa para atuar, né? Porque os dentistas têm livre trânsito dentro do contexto europeu. E aí principalmente se tiver uma nacionalidade, além de tudo, ele vai ter uma facilidade muito maior de trânsito, né? Sim, sim. Mas vocês vão estar agora, então, saindo um pouco desse nosso dentista, que eu acho que é interessante que ele perceba essa tua experiência, e é por isso que assim, eu fiz questão de fazer uma abordagem sobre isso logo no início, porque vai ter muitos clientes nossos, e mesmo de vocês, ou mesmo outras pessoas na internet que vão nos ver, e que acho que é relevante para eles perceberem que o dentista brasileiro é muito bem-vindo aqui. Não só aqui, mas como tu disseste, no restante da Europa. Muito bem-vindo, sim. Diga. Eu ia comentar que eu vejo que toda vez que eu vou te visitar, ou que nos encontramos, tu está sempre cercada por dentistas de vários lugares. É muito comum o trânsito dos dentistas brasileiros aqui. Essa feira, particularmente, ela tem muitos dentistas brasileiros vindo para cá, muitas empresas brasileiras fazendo sua apresentação em Portugal? Sim, sim, sim. Muitas empresas brasileiras, eu penso que esse ano em menor número, não sei o porquê, deve ser derivado da pandemia. Você tem algum lançamento, alguma questão diferenciada para essa exposição, para essa feira? Ou, na verdade, o Covid deixou essas coisas todas um pouco pacificadas, assim, um pouco mais lentas? Eu tenho um kit protético que somente a Sistex tem, que esse kit foi lançado ano passado, mas o ano passado não teve feira. E também tem o nosso tratamento de superfície, que é uma coisa muito boa, né? Que permite alumínio free, superfície nano. A osseointegração é mais rápida. Vamos apresentar os nossos kits. Temos o nosso kit cirúrgico, que foi melhorado. Algumas coisinhas novas, né? Todo ano a gente tem que apresentar algo novo. Uma novidade. Tem que ser, porque o mundo gira assim, né? Todos temos que evoluir. A Sistex investe muito em pesquisas científicas. Então, o material da Sistex é um material muito bem aceito. Também em relação à qualidade e preço. Muito bem. Gislaine, me conte uma coisa. E você acha que é negócio, que é interessante para um dentista que está começando a pensar no contexto português, no contexto europeu, participar desse evento e no sentido de aproximação, ainda que ele não esteja pronto, ainda que ele não esteja em condições efetivamente de atuar, mas é um evento que é importante que ele já conheça para que ele faça um reconhecimento de área, ou Sim, tu achas que não? sim, sim. Até porque tem palestras, aulas maravilhosas no Congresso, né? Muitos se inscrevem, vão por causa dessas aulas, porque os professores que estão lá palestrando são pessoas especiais, são pessoas super bem formadas e que, logicamente, tem conteúdo para passar para os alunos. Senão, não estariam ali, porque eu acho que a ordem os convida para palestrar, entende? Uhum. É sempre bom participar do congresso em geral, né? Tá. E me diz uma coisa, no Brasil também são as ordens que costumam organizar, porque eu vejo que esse meio dos dentistas é um meio muito organizado, comercialmente ele é um meio muito organizado. Uhum. E ele é menos visado que os médicos aqui, porque os médicos são muito visados em Portugal e eles têm pouco espaço para se movimentar assim comercialmente. Os Uhum. dentistas já são mais fluido, eles têm mais autonomia, me parece. É certa essa minha leitura? Sim, sim, sim.
É isso mesmo. Tem mais espaço para o empreendedorismo dentro dos dentistas, então? Eu creio que sim. Só que é uma coisa, o empreendedorismo já acho que nasce com a pessoa. Há muitos que vão chegar aqui e vão querer investir, e outros que não. Outros já vêm com uma ideia de trabalhar menos, educar os filhos, entende? Viver um pouco mais a vida. São ideias diferentes. Mas aqui é mais fácil. Talvez o retorno não seja tão rápido quanto talvez seja no Brasil. Hoje as grandes clínicas, né, estão tomando, as grandes redes de clínicas estão tomando basicamente o mercado, com preços, né, muito acessíveis, muito acessíveis, parcelamentos, o que dificulta um pouquinho para aquela pessoa que tem a clínica e, por exemplo, não tem um financiamento na clínica, né? Eu vejo essa situação também por esse lado que a gente nota isso, mas tem espaço para todo mundo. Hoje temos no Porto, parece-me que são 800 pessoas. Desculpe se eu estiver errada, mas há uns 2, 3 anos atrás parece que 800 pessoas para um dentista. Em Lisboa, 1.000 pessoas para um dentista. Então há mercado para todo mundo, né? Acho que é uma clientela boa, não é? Eu não Sim. sei o rácio, na verdade, é porque às vezes as pessoas têm uma ideia que o dentista se forma e ele fica aqui. Mas é que a Portugal recebe estudantes da Europa inteira para estudar aqui. E gente que vem fazer também o reconhecimento aqui, bem pelo que tu disseste. Eles saem daqui para atuar na Europa inteira. Então, eles saem de um país para atuar em 27. O que, é Exato. claro, faz com que a gente tenha um grande número de formaturas aqui, de registro na ordem, mas esses caras não ficam todos aqui. E aí acaba distorcendo um pouco esses números, né? Essa percepção de quantos dentistas efetivamente atuam no país. Então, acho que isso acaba distorcendo esse número. É capaz, Percebe? porque a ordem a ordem que deve fazer esse cálculo deve fazer pelo número de registros que ela tem hoje, né? Então, mas tem muito paciente para ir para o dentista trabalhar. Sim, sim. E sobretudo, o português hoje estão tendo outra visão do tratamento dentário. Assim? Em que sentido? Olha, o português, no geral, não tinha o hábito. Isso já vem de geração para geração. Não havia o Historicamente. hábito de 6 meses, de ano em ano, ir ao dentista. E eu acho que é um fato até cultural, sabe? Os portugueses, me parece, da análise que eu faço, eles não tinham esse hábito de ir ao dentista. Ok? Muitos, a maioria, pelo menos. Vamos jogar pelo menos meio. Essa mentalidade começa a mudar. Eu acho que os brasileiros contribuíram muito para isso, né? Contribuíram. Hoje, a população portuguesa procura, entende? Apesar de ser o dentista ser um médico caro, mesmo assim, eles já têm, a frequência é muito maior. Vê se, quando eu cheguei em Portugal, há 18 anos atrás, era outra realidade. Sim. E o que tu percebe, assim, uma colocação que tu fizeste é que é importante que o médico tenha sistemas de financiamento para o dentista para fazer frente a essas grandes clínicas que entram com planos Sim, de sim, sim. financiamento para os tratamentos. Tu tens, assim, um referencial do que custa de custo
de preço de custo e preço de venda, vou chamar de preço, né, mas quanto custa um tratamento no Brasil, quanto custa um tratamento em Portugal e qual é o resultado final. Se aqui o resultado é muito diferente do que fica para o dentista no final, independente dos volumes, não vamos falar de valores reais, porque a gente nunca sabe qual é, mas percentualmente, o que sobra para o dentista aqui e o que sobra para o dentista no Brasil, para que o profissional que está nos vendo, que tem uma noção, porque ele atende os seus próprios pacientes, que ele tenha uma noção do por exemplo, no implante. Quando ele faz um implante no Brasil, qual é a margem do dentista lá em percentual e qual é a margem do dentista aqui? Não vou entrar no valor real, mas em percentual. O que você acha? Qual é a margem? Eu vou me basear para te responder da minha filha. A minha filha é implantologista no Brasil. Hoje, o custo do implante lá, vamos por um implante, de 3 a 4 mil reais. Certo? Tá. Isso há um preço médio. É claro que você vai poder encontrar muito menos ou muito mais. Uma média, né? A minha filha, provavelmente, desse valor de, suponhamos, 3 mil, possivelmente ela fique com perto de 2 mil. Fique para ela. Então, a gente está falando de 60%? Exatamente. Em Portugal, hoje existe todo o preço. Existem clínicas e também, derivado ao sistema de implantes que eles usam, eles também fazem essa diferenciação. Um implante unitário pode custar 1.500, 1.800, sim, euros. 1.200, 1.800 e já vi até por 600, entende? Mas uma média de preço, um implante unitário, 1.000 euros. Disso, eu penso que 60% fica para o dentista. É igual. Também nessa mesma referência. Exatamente. O trabalho... Então, se tivermos... A gente pode fazer um cálculo grosseiro de dizer que se um dentista tiver mesmo volume de clientela que ele tem no Brasil, estou falando de implantes porque é o ramo que tu trata. Obviamente que a gente tem toda uma outra gama de procedimentos. Mas se eu falasse de um implantodontista, se ele tiver a mesma quantidade de clientela no Brasil, aqui ele teria os mesmos percentuais de ganho, na faixa dos 60% dos procedimentos, do valor do procedimento. Exatamente. Então, quando eu digo que se o dentista ganha menos aqui, é porque ele ainda não fez clientela. Não é porque ele tenha... É porque ele não tem a clínica dele. Mas entende? quem tem as próprias clínicas tem um rendimento equivalente percentualmente, porque, obviamente, nós estamos falando de moedas diferentes, né? Estamos a falar de implantes, mas aí a gente tem que parar para pensar que uma clínica não faz só implantes, né? A clínica vai fazer todo tipo de tratamento. Eu acho que uma das coisas mais lucrativas dentro de uma clínica dentária são os implantes. Mas hoje também já temos o quê? O ácido hialurônico, temos o botox, também calculo que seja uma coisa lucrativa. E tem todo o restante dos tratamentos que o ganho deve ser menos. Porque eu ouço muito falar que o maior ganho é mesmo nos implantes. Eu acho que se ele montar uma clínica e depois a clientela feita, ele vai ganhar muito mais que ele ganha no Brasil, entende? Isso eu estou dizendo de um médio prazo, tá? Depois da equivalência feita. Agora, se ele for trabalhar como autônomo, em clínicas, é lógico que ele vai ter que trabalhar muito mais e ganhar menos, né? Mas, mesmo assim, ele consegue ter um padrão de vida alto.
Muito bem. É Mantém. interessante, eu acho que a carreira dos dentistas, quando eu vejo a comparação com os médicos e os dentistas em Portugal, me parece que o dentista consegue ser mais empreendedor, né? Eu vejo muito a minha clientela dentro dos reconhecimentos, claro que eu estou sempre me baseando dentro do cliente, que eu tenho um nível de proximidade maior, mas nos meus clientes eles têm bastante essa lógica que tu colocaste. São clientes com filhos pequenos, na maioria dos meus clientes, que busca qualidade de vida, que busca tranquilidade. Ele não quer trabalhar 18 horas por dia, ele quer trabalhar 8, 10 horas por dia, ter uma renda legal, mas ter vida. Viver com a família, viajar, porque a Europa propicia muito disso, né? Viajar, poder transitar e ter e fazendo a sua clientela, mas a maioria deles vem com essa ideia que tu disseste. Eles vêm para, num primeiro momento, talvez até trabalhar na clínica com alguém, ser funcionários de alguém durante um período, ou não funcionário, mas empreendedor, porque tem essa possibilidade, como a gente Sim, sim. até se aproxima muito a forma, me parece, entre o modelo de negócio em Portugal e o modelo de negócio no Brasil, não é? De trabalhar com percentual da clínica onde vai se atuar. Como é que é isso? Eu acho que aqui, ou ele é generalista, é um clínico geral, e pode ser estabelecido o mesmo salário, ou se ele for o responsável técnico da clínica, vai tudo do acordo que vão fazer. Agora, um implantologista, como é o caso, vai na clínica só para fazer implantes. Né? Eu vejo esses profissionais liberais, ouço falar, 150 euros, de 100 a 150 euros por implante instalado. E faz o quê? Não tenho ideia de quanto isso quer dizer dentro do. Isso tu estás falando quando ele trabalha para terceiros, é isso? Quando ele Exatamente. vai para uma clínica para prestar É, serviço. quando Então, ele é um porque a clínica prestador, estabelece. exatamente. Desculpa. Só que ele ali, ele tem, ele é pelo trabalho dele, entende? Então, se eles é o volume de trabalho dele. Só que esse profissional que vai ali prestar serviço para uma clínica específica, ele não presta só para aquela. Ele trabalha mais 2, 3, 4. Quando eu digo que os profissionais aqui trabalham muito no início, é esse início. Mas você vê que eles estão felizes, porque a família está em segurança, os filhos estão numa boa escola, os filhos, eles podem deixar os filhos saírem à noite, quando, Sim. sabe, é, é uma vida diferente. É um recomeço e é muito bom, porque até hoje só vi um voltar para o Brasil. Só viu? Um profissional voltar para o Brasil. Ah, é? Quase sempre a gente volta por saudade, né? Não, visitar é uma coisa, voltar a morar, desde que trabalho na área, só presenciei um. E aí ele não queria ir, forçado pela mulher, saudade da família, que ele foi, Retornou. exatamente, retornou ao Brasil por causa disso. Mas eu acho que tem sido cada vez mais frequente. Aí, de novo, vou olhar de novo para minha clientela. Eu percebo que, assim, eu vejo os jovens que têm filhos pequenos vindo para cá no sentido de morar. E esses vêm para ficar na Europa. Sim. E aí eu tenho um outro público que eu percebo também, aí me diga você se tu tem uma visão diferente dessa, que talvez é um público que tem mais interesse em crescer profissionalmente, em crescer a sua remuneração, e aí esse transitando entre diferentes países, trabalhando em Portugal, trabalhando na Irlanda, trabalhando no Brasil, formando clínicas e parcerias em diferentes lugares. Uhum. Mas isso tem a ver com o perfil de profissional, né? Exatamente. Mas esse profissional que hoje faz isso é porque existe algum vínculo grande ainda no Brasil. Ou ele tem lá uma clínica, ou ele tem lá uma família, alguém da família que realmente ele tem que ir ver, ou a mulher e os filhos ainda não vieram. Esse que vai ao Brasil, entende?
Porque dificilmente um médico já feito equivalência aqui vá para o Brasil para fazer uma cirurgia. Não pode ser. Quer dizer, ele tem que chegar lá e trabalhar, que justifique a ida, né? Vejo que esses que estão fora, como aqui temos um recomeço, os que querem sair de Portugal para outro país europeu também vão com calma. Entende? Usam Portugal como uma base. Portugal é o Porto Seguro. E eles primeiro vão, começam a experimentar, ver se a coisa dá certo, aí pegam uma família e vão embora. Entende? Porque, queira ou não, é cansativo. Quer dizer, uma pessoa faz isso até um certo tempo. Ou depois não há. É uma coisa que não se alonga normalmente na vida das pessoas. Mas tenho visto profissionais que fazem isso há 2, 3 anos e fazem bem. Olha, a nossa consultora, a doutora Karina Leite, tem o Instituto Karina Leite no Brasil e vem para cá trabalhar nas clínicas. Trabalhar lá e cá. Trabalha lá e cá. Ela é um exemplo. Está construindo a história dela em 2 países, então. Exatamente. O esposo é português, então fica cá em função do marido, mas vai para o Brasil porque tem lá um instituto. Então, ela vai lá trabalhar no que é dela. E aqui ela não tem clínica. Muito bem. Aqui ela trabalha daí com vocês e com outras clínicas. Trabalha em algumas clínicas que a gente fornece os implantes. Entendi. Muito bem, então acho que tem alguma outra coisa que dava para dizer para o pessoal, para os dentistas que estão interessados em considerar Portugal como futuro ou como futuro próximo, que você possa agregar de valor e dar algum tipo de informação que seria relevante para eles? Acho que não muita coisa, porque esse profissional que vem cá fazer a equivalência já esteve em Portugal, já sabe que é um país lindo, de norte a sul. É um país pacato, é um país seguro e que temos uma excelente qualidade de vida. Então, motivos tem de sobra para vir para Portugal. Não tem o que falar. Tu sabes que eu tenho muitos clientes, apesar eu acho que o dentista é um cara mais planejado, porque como ele tem muito esse aspecto do empreendedor, que a gente já falou, ele sabe que ele tem que olhar para frente, voltar para trás e fazer esse desenho, né, da sua história. Mas eu tenho muitos clientes de outras áreas, né, enfermeiros, médicos, veterinários, farmacêuticos, todas as áreas. E tem alguns que nunca vieram a Portugal, não conhecem, e estão fazendo os reconhecimentos porque querem vir para morar. E eu digo, tá, mas tu não acha que é bom, seria legal dar uma conhecida no país? Normalmente é assim. Interessa? Não. Eles querem fazer o reconhecimento, a gente encaminha, faz tudo, e eles muitas vezes já virão para morar. Eu acho interessantíssimo, assim, que o pessoal se joga. Se joga, sabe Quando não tem filho pequeno, eu acho. Isso está diretamente relacionado aos vínculos, né? Exatamente. São pessoas que até sofreram um assalto no Brasil, estão traumatizadas, já viram seus filhos em perigo, em algum perigo, e sabem, Portugal hoje é notícia a nível mundial, né? Um dos melhores países para se viver no mundo. Então, a pessoa se joga. Eu também me jogaria. E é lindíssimo, é muito bom viver aqui. Tu sabes que quando a gente só percebe de fato isso, eu acho que a diferença entre essa questão da segurança que a gente está abordando, quando a gente volta para o Brasil, a visita mesmo, né? Agora eu vou para o Brasil daqui a alguns dias. E aí as pessoas dizem, tá, mas tu vai sair sozinha? Tá, mas tu vai fazer tal coisa? Porque tu perdeu essa referência do medo. Eu me lembro logo que eu comprei um carro decente aqui em Portugal e meu prédio nunca teve garagem. E eu coloquei o carro na frente da minha janela e eu morria de medo que alguém me levasse.
Aí, assim, isso foi o primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, todo barulho eu via lá para olhar se meu carro estava ali na frente, né? Mas aqui a coisa mais comum do mundo é as pessoas não terem garagem. Não tem, não. Porque raros são os casos. O próprio seguro, né, para o carro não é um seguro alto, porque o número de roubos é baixo. É baixo. E aí, E essencialmente nos grandes centros, né? Lisboa, Porto, no Algarve já começa também, mas é um número minúsculo. é. Então, Minúsculo. assim, é uma realidade que a gente desconhece quando não está aqui, né? A sensação de não ter medo é uma coisa impressionante. A gente não. Ah, se eu tiver que sair agora, nós estamos falando aqui, são 11 horas, 10 horas, 9, né? 9h20 aqui. Se a gente tiver que sair, tu sai na boa. E nós estamos falando de Seja a hora que for. Não, não, sai há, de não há problema. madrugada, sem problema nenhum. E tu perdeu a noção desse receio, né? Isso que eu acho que é o mais interessante. É, E aí depois, claro, quando a gente volta para o Brasil, a gente retoma toda ela, né? Mas é como eu vejo, recebo muita gente do Brasil, é o cuidado com a bolsa. Aquilo, o celular. hum, Olha, uns 3 dias a pessoa anda ali agarrada. E você vai trabalhando a mente dela, né? Diz assim, aham, aqui você não precisa fazer isso, relaxa. Quando a pessoa volta para o Brasil, depara-se com a realidade brasileira e telefone e diz assim, ai, meu Deus, quero voltar. Entende? eu sei como é. É a realidade. Muito bem, minha amiga. E o que tu pode nos dizer aqui? O que que a gente pode deixar de mensagem final para os nossos dentistas, então, sobre a Cistex e sobre visitar vocês aqui? Eu posso dizer o seguinte, venham para Portugal, venham preparados para um recomeço, para ter uma vida melhor. O princípio, muitas vezes, não é fácil, é como tudo na vida, é um recomeço. São novos hábitos, novos amigos, novos pacientes. Tragam a sua família, eles vão ser felizes aqui e você também vai ser. Então, venham. E quando estiverem a trabalhar, peguem o meu contato com o Giseli, que eu terei maior prazer em visitá-los. E quem sabe Vamos você venha a colocar, usar o sistema da Sistex. nós vamos colocar aqui embaixo o teu contato da Cistex, para que quem tenha qualquer interesse, porque o nosso material roda aqui e roda também no Brasil, e aí quem tiver interesse em falar com a Cistex e falar com a nossa amiga Gislaine, vai poder contar contigo, que a gente já sabe que você é uma excelente profissional, temos. Qualquer dúvida, se eu puder ajudar em alguma coisa, estejam à disposição. A Gisele disponibiliza o meu número, não há problema. Estamos juntos numa caminhada, eu também sou brasileira, né? Também sou imigrante, é, e a caminhada é boa, entende? Já foi árdua, hoje é boa, já foi muito difícil. Hoje eu brinco, quando se tem um bom produto, não há dúvida nenhuma. Você trabalha e vê a sua recompensa. E a recompensa não é só o dinheiro, é o profissional dizer: olha, está a correr tudo bem, tudo tem acontecido. Bem, nós vamos fazer uma série de entrevistas com outros profissionais, alguns que a própria Gislaine nos indicou que já estão trabalhando em Portugal, que trabalham aqui há mais ou menos tempo, para que vocês tenham uma referência de como é que está o mercado. A Gislaine nos deu um olhar já da empresária do setor e nós vamos conversar com alguns dentistas também. Então, obrigado, Gislaine. Se quiser deixar alguma mensagem para a clientela, para os clientes, para os dentistas que vão te ver, eu vou deixar teu contato e eu te agradeço muito pelas palavras e pela tua experiência aí para as pessoas poderem perceber um pouco como é que é o mercado em Portugal. Sim. Olha, para quem decidir vir, que seja bem-vindo. Se precisar de alguma coisa, tiver alguma dúvida, podem entrar em contato. A gente está aqui, somos
Somos unidos para nos ajudarmos, e, em especial os brasileiros, né? Acho que seria essa a mensagem. Se precisarem de mim, cá estou. Obrigado, Gil. Um beijo grande e muito Nada, um obrigada beijo pelo teu grande tempo. pra você. Beijo, tá?